Quantos podem louvar o nome do Senhor Jesus? Quantos podem adorar Jesus nessa noite? Não há nada melhor do que o nosso There is Deus. nothing better than our Lord. Não há nada melhor do que o nosso Senhor. There is nothing better than our Lord. Não existe nada no There's universo nothing in this universe que supera Deus na minha vida. that is bigger than God in our life. Não é o dinheiro, It is not money. não é a fama, It is not fame. não é o It poder, is not the power. não é a glória humana, It is not human não glory. são os It's aplausos, not the applauses. não são as It's luzes, not the lights. não são as They're not drogas, the drugs. não é o sexo ilícito. Not sex. Nada supera, Nothing. nada é melhor Nothing is better do que o nosso Deus. than our God. Por isso eu quero convidar nessa And that noite is why I want to invite you aqueles que tonight. estão aqui Those that are e que here reconhecem isso. that recognize Se você this. quiser ficar de pé Those that comigo, wanna stand with fica de me. pé comigo Stand dizendo: with me não há saying, nada melhor do there que o is meu nothing Deus. better than our God. Deus é suficiente na minha vida Nothing that is sufficient Ele é enough in our poderoso life. God is para powerful fazer enough to do coisas grandes. something great. Ele me preenche, He fulfills Ele me us. He satisfaz. satisfies Se eu us. estou de pé, If I am é standing, porque Ele é na minha it's vida. because of Him. Se eu estou vivo, It's because I'm é alive. por causa da It's vontade only dEle. because of His goodness. Se eu estou respirando, I am breathing. é porque não existe nada There is melhor, nothing better than nada exists. maior Nothing bigger do than que o nosso exists Deus. than our Lord. Só quem veio adorar Who came to praise esse Him. Deus Receive que this. está acima de tudo, Who is above all que está things. acima das Who is alturas, above all height. que o céu reverencia, That the heavens que a rejoice. terra respeita, And the earth rejoices. que os anjos adoram. The angels praise. E a igreja aqui em Port Charlotte Church in Port diz: Charlotte. Santo, And the saints. Santo, Saints. Santo, Holy, Santo, holy, Santo é o Senhor. is the Arabacandarabacai. Só quem veio adorar, só quem veio adorar, só quem veio adorar, Praise this só God quem veio tonight. adorar. Levanta sua mão, depois eu vou continuar. Lift up your voice. Diga para Ele: Deus, Tell Him, God, Tu és maravilhoso. you are marvelous. Eu vim te adorar. I came to praise Eu you. vim nesta casa I came to this house para te to adorar worship you em espírito in e spirit em and verdade. in truth, God. Adore, 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 And now adore, adore. worship Him tonight. Adore a Ele. Worship Him. Nada maior, There is nothing greater, nada é melhor, nothing better, nada é melhor do que o nosso Deus. nothing better than our Lord. Olha para o seu vizinho Look to your neighbor e diga para ele: and tell him, que privilégio, what a privilege, que graça é essa, what a grace that we have que received, privilégio você what tem privilege we have de servir a um Deus serve this God que é o único Deus that is the only God que está sentado that is seated sobre um alto e sublime trono. on the throne. Aleluia, eu estou sentindo a presença Hallelujah. dele I feel the aqui. presence of our God Você está tonight. sentindo a presença de Do you feel Jesus? the presence of God O here? filho mais velho da irmã Maria The já chegou eldest aqui. son of Mary is here Eu vou tonight. repetir que você não entendeu. I'm gonna repeat O 'cause you filho didn't mais velho da irmã understand. Maria The já chegou eldest aqui. son of Mary is here Ele está tonight. no nosso meio. He is in between us. E guess what? Guess what? Eu vim aqui para adorar a I came Ele. here to praise Porque this Ele é God digno. because He is worthy. Não há nada There is nothing melhor, better, nada nothing maior better, do que o nosso nothing Deus. bigger than our Lord. Que presença de Jesus What a aqui. presence of Jesus here. Hoje é noite de cura para sua Today is a alma. night of healing for your Eu soul. recebo a autoridade de Deus I aqui receive the agora authority of God para right dizer para now você que hoje é a noite do to teu tell you milagre. today is the night of your Hoje miracle. você vai andar pelas Today you are águas. gonna walk over the waters. Hoje você vai You are caminhar going to walk no sobrenatural. in the supernatural. Segura essa Hold palavra, on to this word. porque o Espírito de Because the Deus Spirit of God me manda dizer tells me que hoje é a noite that tonight do is the teu night milagre. of your miracle. Ele está fechando He's sepultura hoje. closing the tomb today. Ele está abrindo porta hoje Opening the gates aonde não há parede. wherever there is no wall. Ele vai pegar na tua He's gonna mão. grab your hand. Mas se ele não pegar But na if tua he doesn't mão, grab on your hand, ele vai dar uma ordem. he's gonna give an order. Ele vai dizer: Pedro, He's gonna say, Peter, você quer ver o if milagre? you want to see the miracle, Você quer ver o you milagre? want to see the miracle, Vem ter comigo. come to me. Ande pelas Walk águas. to me. Walk over the waters, Peter. Quem sabe alguém disse assim: Maybe somebody said, eu não estava com vontade, I wasn't wanting to, mas os tangedores, but the instruments, eles começaram a tanger. the Levites started to E o play. Espírito de Deus começou a And fluir the no Spirit nosso of meio. God started to flow. E eu vi um glória a Deus I ali. heard a glory of God. Eu vi um glória a Deus I heard a acolá. praise over there. Olha o que aconteceu. Look at what is happening. Deus
Deus enviou o anjo do céu God sent an angel e from heaven. parou a ação do And he inferno stopped hoje. the action from hell right A now. ação do inimigo Action of the foi enemy parada was hoje stopped right por now causa do seu louvor, because of your por praise, causa da sua adoração. your worship. Por isso eu quero te convidar. That's why I want to invite Levanta a you. voz e adora, levanta a voz e adora. Levanta suas mãos e adora. Stop your praise. E alguém pergunta, por que louva tanto? Why do we praise so much? Somebody may ask. Porque Deus confunde God confuses as trevas darkness no meio da in the adoração. middle of praise. A maior vontade do inimigo Biggest wants from the não é devil roubar o seu not carro, to rob your car, não é tirar o seu emprego not steal you away from your e nem job, saber quanto tem na sua conta. not know how much money you have Mas in a your maior bank. vontade do inimigo But the biggest desire of the enemy é fechar os seus is to lábios, close your lips. porque ele sabe que um crente de lábios Because he knows abertos, a Christian with his mouth adorando a closed, Deus, worshiping God, milagres miracles acontecem. happen. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. You may be seated. Não existe There is no way cristianismo verdadeiro for there to be a true Christianity sem a cruz. without the cross. A cruz, ela é o centro da fé cristã. The cross is the center of Christian faith.
O cristianismo não é apenas uma religião, Christianity is not just a religion. mas é uma revelação centrada na cruz de Cristo. It is a divine revelation centered on the cross. Hoje em dia, Today's day, muitos querem um evangelho sem sangue. many people want a gospel without blood. O que é isso? What is that? É uma fé sem A sofrimento? faith without suffering. É uma vida cristã sem A renúncia? Christian life without renunciation. Hoje nós estamos celebrando Today we are celebrating a maior festa da igreja cristã, biggest celebration of Christianity, Páscoa, that is the Passover, que é a ressurreição do that is nosso the Senhor resurrection of our e Christ, Salvador Jesus our Cristo. Savior No Jesus. entanto, a cruz, And the cross, ela é o marco divisório it is a dividing mark entre a vida e a morte. between life and death. Ela é a divisão It is the division entre o velho homem between the old e man o novo nascimento. and the new birth. Paulo diz em Romanos 6:6, Paul wrote in Romans 6:6, sabendo isso, knowing this, o nosso velho homem the old man foi com ele is crucificado, crucified with him, para que o corpo do so that the pecado body of sin seja desfeito. might be destroyed. E aqui o apóstolo São Paulo, And here Apostle Paul, ele ensina que a he cruz, teaches that the cross ela representa a morte do velho homem. represents death of the old man, Ou seja, or being, a natureza pecaminosa that the sinful nature que está no homem, that is in man, que foi herdada that was inherited desde Adão, from Adam, sem essa morte de without this Cristo, death of Christ, não há there is regeneração. no regeneration. Então a And cruz, so the cross, ela representa it o represents túmulo do nosso ego, the tomb of our ego, o orgulho e a velha natureza. tomb of our pride. Mas a cruz também é But the o cross caminho is also the que leva pathway para a ressurreição to espiritual. spiritual resurrection. Não existe cristianismo verdadeiro No true sem Christianity arrependimento, without repentance, sem renúncia without e renunciation, sem cruz. and without the cross. A cruz é o fim. The cross is the end. A cruz é o ponto final The cross is the period, the final point do velho homem. for the old O man. velho homem The old man representa a nossa vida antes de Cristo, represents our life before Christ, dominada pelo pecado, dominated by sin, dominado pelos desejos da carne, ruled by carnal desires, dominada pela vontade de estar afastado de Deus. to be annihilated by God, from God. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, Paul writes in Ephesians 4, quanto ao trato passado, put off, eu vos despojei do velho homem I put off the old e man vos renovei and be no renewed espírito do in vosso the spirit entendimento. of our mind, Então and then vos revistais put do on novo the homem. new man. Nesta noite, And tonight, a mensagem para the nós message to é: us abandone is to as abandon práticas antigas, the old practices, abandone o abandon velho homem, the old man, abandone abandon a vontade da the carne, desire of your mas flesh, domine sobre você, but be que dominated seja revestido and você be clothed de um novo homem, by the new de uma man, nova by criatura, a new de creation, um homem que quer viver o melhor by de a man that Deus, wants to live the best que of God, sacrifica a that carne sacrifices their flesh para andar no to Espírito. walk in the Spirit. A cruz é The cross is onde deixamos de viver where we stop living segundo os padrões deste mundo. according to the standards of this A world. cruz é The cross is onde deixamos de viver where we stop living a vontade deste mundo, the desires of this world, os prazeres deste its mundo, pleasures, a ideia deste mundo, the ideas, o sistema the deste mundo. system of this world. A cruz é The cross is, o local simbólico it is the symbolical e espiritual location that is onde o spiritual, velho homem morre where the old man para dies, que o novo homem so possa that the nascer, new man may be born, gerado pelo Espírito Santo. generated by the Holy Escute o que eu vou Spirit. dizer. Listen to what I'm about to tell Jesus you. decidiu Jesus decided não descer da cruz not to come down para from que the ele cross, levantasse do túmulo. so that he can E come out porque from the ele tomb. vive, And because he is eu alive, vivo uma nova we criatura live com as ele. new creation Quem through veio aqui him. adorar a Who came Jesus? to praise this God? O clássico texto de João 3, The classic text
of John 3, verso 5 diz: verse 5 says, Jesus disse para Nicodemos: Jesus answered Nicodemus, em verdade, truly, vos digo I say que to you, aquele que não nascer that the one that is not da água e do Espírito born from the Spirit não pode entrar no reino cannot de Deus. enter the kingdom of Porque o que é God. nascido da carne é Because the carne, one that is born from the flesh is flesh, mas o que nasce do but to be Espírito born again in the Spirit é do Espírito. is from God. Quando a pessoa And when a person ela nasce do Espírito, is born from the Spirit, ela tem a vontade de fazer as coisas do Espírito. she wants to do things from the Spirit. Quando a pessoa ela nasce novamente, When they are born again, ela entende the person understands na sua in totalidade their totality que obedecer a Deus that obeying God é a melhor coisa que ela is the pode best thing that they fazer. could do. Quando a pessoa ela nasce de novo, When they are born again, ela quer viver uma novidade de vida. they want to live as a new creation, Mas a a new pessoa life. quando ainda não nasceu de But novo, when they have not been born again, ela vive nas práticas da they live carne. in the practices of E their olha o que flesh. Jesus And look at what diz. Jesus says. Não foi Pedro, It was not Peter. não foi Paulo, It was not Paul. não foi João, It was not John. foi It Jesus. was Jesus Jesus himself. disse para He Nicodemos: said to Nicodemus, Nicodemos, Nicodemus, o que nascido da carne é carne. to be born of the flesh is Em outras flesh. In palavras, other words, ele estava dizendo: he was saying, o que nasceu da carne what was born of the vai flesh viver na will carne, live through the vai flesh. ser dominado Will be pela carne, dominated by the flesh. vai ser dominado pelos seus próprios Dominated by your desejos. desires. Mas o que é nascido do But who is Espírito, born by the esse Spirit, quer fazer a vontade de that wants Deus, to do the will esse of quer God, fazer a vontade do Pai, the will of the esse Father, vive em novidade de who vida. lives in the newness of Ah, eu estou God. cansado, Oh, I'm tired. eu estou estressado, I'm stressed. mas mesmo no cansaço, But even tired, no estresse, in the stress, ele vive debaixo I live under da graça de Deus. the grace of God. Ele vive em novidade de Live in vida. the newness of God. Ele anda em alegria. In joy. Ele sente o poder de Deus. feels the power Ele of sente a God. força do Espírito. Feels the strength of Porque the o que Spirit. domina ele Because what dominates não é a him carne, is not the flesh. mas é o Espírito. It's the Spirit of God. Quem vive na carne Who lives in the flesh não consegue obedecer. cannot obey. Quem vive na Who carne, lives in the flesh ele dá desculpa para tudo. gives excuses Você for quer ver um everything. exemplo clássico A classic nos example. nossos dias? In our days, Quando alguém erra, when someone makes an ele tem que error, pedir perdão a they need Deus. to go ask for Quando alguém forgiveness. falha, But when they make ele tem que mistakes, se arrepender do they need to pecado. repent. Mas hoje não. But in today's day, Quando no. alguém erra, When someone makes a quando alguém mistake, falha, when someone makes a quando alguém mistake, peca, when they sin, se ele trabalha na obra de if Deus, they work in the a work of primeira God, atitude dele their first não é attitude se is arrepender, not to repent, não é querer melhorar de it's not vida, to get better in não é life, querer servir a not to Deus, serve God não é better, reconhecer que ele é fraco, not to be que ele embarrassed, caiu, or notice that que they are ele weak, pecou, they have mas ele quer abandonar tudo. They want to abandon everything. Hoje não é terça-feira, It is not Tuesday. mas vai uma palavra para a Here's a liderança, teaching service para quem for our toca, leaders, for para who quem plays, canta, for who para quem sings, louva, for he para quem worships, ministra no altar, for who ministers para on the pastores. altar, for Se você pastors. errou, If you have se você sinned, pecou, if you have fallen peça short, perdão a Deus ask for e forgiveness, recomece novamente restart uma again vida em novidade. life and newness. Eu vejo muito isso. I see a lot of this. A pessoa, quando ela erra, When someone makes a mistake, ela vive em pecado they live in sin, ou está sofrendo as amarras do or pecado. they are suffering from the Ela prefere chains abandonar of sin. tudo They prefer abandoning do que everything se than arrepender repenting. e se consertar. And fixing A cruz, the cross ela revela reveals o caráter do amor de Deus. the character of the love of God. João 3,16. John 3:16. Porque Deus amou o mundo de For tal God so maneira loved the world, que deu seu único He filho gave His one and only para Son, que todo aquele que nele crê for that all those who believe in Him não pereça, shall not perish, mas tenha a vida eterna. but have eternal life. Escute isso. Listen to this. O amor de Deus, The love of God, ele não é teórico, it is not theological, periodical, mas ele é prático. but it's practical. Tem pessoas que pensam There's people that think que o amor de Deus só está na Bíblia, that the love of God is only in the Bible, mas o amor de Deus ele é prático. but the love of God is practical. Pastor, me mostre a praticidade do amor de Show me Deus. this, Pastor. Você quer que eu desenhe para You want me você? to draw it out for you? João John 3,16. 3:16. O próprio Deus, oh meu God Deus, sentiu o himself, Espírito de Deus I aqui. felt the Spirit of Ele God. entregou o seu próprio He filho gave His one and
para He morrer sent to die pela minha vida for my life e pela sua vida. for your life. Escute o que eu vou dizer. Listen to what I'm saying. É o diabo It is the devil que diz na sua that mente tells your que mind você não pode, that you cannot, que você é um that you pecador are a sinner, e que você é pecador that you are demais too big of a para sinner alcançar a graça de to Deus. reach this grace Mas of Jesus, God. na prática, But God in His Ele disse: practicality, He eu said, te amo I demais, love you so much. eu te amo o I love suficiente you so much para me entregar to give pela myself sua vida. for your life. Sabe o que eu vejo You aqui? know what I see in Eu this? estou pregando I am preaching para alguém que tem for valor, someone that has para alguém que é value, especial, someone that is special, para alguém que o sangue de someone that the blood of o Jesus, sangue de the Jesus blood of the foi Lamb derramado naquela poured out on cruz that cross pela sua vida. for your life. Você é especial. You are special. Quando o diabo vier soprar no seu ouvido When the devil comes to whisper in que your você ear não tem valor, that you have no value, mostre para ele o sacrifício de show Jesus. him the Diga para sacrifice ele: of our diabo, Jesus. Tell him, devil, não foi carneiro, it wasn't a lamb, não foi um bode, it wasn't a goat, não foi uma it galinha, wasn't a cow for a não chicken, foi um it animal wasn't an que animal morreu por mim, that died for me, mas foi o Cordeiro de but it Deus. was the Lamb of God. Come on, gente, dá glória a Deus Give aí. a praise to this Você veio Jesus. adorar a Deus. Somebody praise him. Foi o Cordeiro de It Deus. was the Lamb of God. João disse assim: John said this. eis que eu vejo, Oh, I see. eu vejo, I see está vindo that is coming. o Cordeiro de Deus The Lamb of God que tira o pecado do that mundo. removes the sin from O earth. pecado foi removido, The sin was o removed. pecado foi tirado, The sin was removed. a cédula do It pecado, was canceled. a dívida do pecado The debt was foi paid. paga It was na paid cruz do in Calvário. full by the cross on the Oh, eu estou Calvary. sentindo o Espírito de Deus Holy aqui. Spirit, hallelujah. Eu estou sentindo Ele aqui. I feel him here Porque tonight. todas as vezes que eu falo do sangue, Because every time I talk about eu the sinto o blood, poder do I feel sangue. the power of the blood. Eu sinto o poder I do feel the sangue. power of this Não blood. pense você Do not think que eu não sou tentado. that I'm not tempted. Não pense você Don't think que o diabo quer me that parar. the devil doesn't try to Não stop pense me. você Don't think que ele não sopra nos that the meus devil ouvidos. doesn't try to whisper Você in my não ear. pode. You can't do it. Você não sabe. You don't know how to do Você it. é um pecador. You're just a sinner. Mas todas as vezes But every que eu time ouço a voz do that I hear diabo, the voice of this eu ouço devil, também a voz I also hear do leão da the tribo de voice of Judá. the Lion of Judah. Hallelujah. Eu ouço a voz I listen daquele que tem a to the voz voice, como o som de muitas the águas. sound of the ocean E ele waves. vem bramindo. He comes, E o leão vem rugindo. the lion comes and roars. Hoje tem salvação Tonight there nesta is casa. salvation in this house. Hoje tem milagre Tonight nesta there is casa. miracles in this house. Porque o leão da tribo de Because the Judá, lion of the tribe of ele Judah, bramiu he novamente. is here again. Ele rugiu He novamente. has roared again. Ele rugiu. He's E a roared. igreja Arabacandaraia. Sabe o que o Espírito de Deus me falou aqui agora? The Spirit of God Que just havia said alguém aqui nessa that there was noite someone here que não era para estar that aqui, was not supposed to que be a sua here, vida that your life estava uma linha was in a line desta vida of this e da point eternidade. into eternity. Mas o Espírito de But the Deus Spirit of God te pegou pela sua mão. got you by your hand. Ah, pastor, só tem crente aqui. There's only Christians Mas é crente here. também que precisa But it's ouvir esta Christians that palavra. need to hear this Deus word. segurou você nesta God has mão held on to you e disse para você: and told you, vai lá, go there. porque o leão vai rugir. The lion is going to Ele vai roar. bramir. He's going to roar. Ele vai bramir. roar. Levanta sua voz e adore. Lift up your voice. Levanta sua voz e Lift up glorifica. your voice and Porque glorify hoje God. Because tonight tem salvação na sua casa. there is salvation. Somebody say amen. Meu Jesus, Jesus, meu Jesus, my Jesus. que glória é essa? What glory this Tem anjo nessa noite There's angels here que está glorificando a that is Jesus, glorifying porque this ele está Lord. dizendo assim: They are saying, Mestre, Master, Senhor, Lord,
Lord. Aconteceu hoje. It happened today. Houve libertação. There is deliverance. Houve salvação. There is salvation. Lá em Port Charlotte. In Port Charlotte, O diabo Florida. perdeu de The novo. devil lost again. Tem um anjo de Deus The angel of que God mandou uma mensagem para Deus, sent a message to God. dizendo: Senhor, Said, Lord, o exército do Deus vivo the army of the living está God vencendo novamente. is winning again. Está vencendo is novamente. winning again. Tem libertação nessa There noite. is deliverance in this house tonight. Hallelujah. Eu vou te dar um tempo para adorar, porque tem glória de Deus aqui. Tem glória de Deus aqui. Tem libertação de Deus aqui. Deliverance in this house. Tem poder de Deus aqui. There's power of God Tem in this house. manifestação de Deus There's aqui. manifestation. Eu vou procurar alguém que quer adorar. Seek someone that is. Eu vou procurar alguém que quer adorar. Seek someone that will. Porque essa palavra, Because this word, ela é tão it forte is so strong. que só quem é espiritual que vai entender I agora. can understand right Escuta o que eu vou dizer. now. Listen to what I'm about to A say. cruz The cross queria segurar wanted Jesus, to hold on to mas ao Jesus, mesmo tempo but at the same ela time, nos mostra. it shows us Deus permitiu that God permitted que Jesus subisse na that cruz, Jesus would get on that cross. porque Deus queria mostrar. Because God wanted to show Deus preferiu that He preferred salvar o homem to save ao man invés de poupar o filho. instead of sparing His Foi son. amor, It gente. is through love. Foi amor, It was gente. the love. O amor de The Deus, love of God. ele é prático. It's practical, O y'all. amor de Deus é sacrificial. The love of God is sacrificial. Tem gente que diz que ama. There's people that say they love. I love you, my brother. Eu te amo, meu irmão. I love you, my Te amo, minha sister. irmã. Tamo junto. Mas não ama nada. But they don't love you. Porque o amor de verdade, Because a true love ele mostra is sacrifício. sacrifice. Então o evangelho sem cruz, So a gospel without the cross, ele é um falso it's a evangelho. false gospel. Qualquer mensagem pregada, Any message proclaimed que se diz pregada em nome do evangelho, is preached to be a new gospel que omite a cruz, that omits the cross, que evita um confronto com o pecado, that avoids confronting of the não sin, traz arrependimento verdadeiro, and brings no true repentance. esse evangelho é This falso. gospel is false. Porque o centro Because the center da verdadeira mensagem de Jesus of Jesus' message, não é uma mensagem de autoajuda, it's not a message of self-help, não é uma mensagem de autoestima, not self-esteem, nem uma mensagem de prosperidade material, not prosperity mas and uma mensagem de materialistic, transformação but interior. inner transformation. Um evangelho que só oferece bênçãos, A gospel that only offers só oferece blessings, riqueza e sucesso, riches and success, sem falar de without arrependimento, speaking of repentance, sofrimento suffering, e santidade. and holiness. Não é o evangelho de It is Jesus. not the gospel of O Christ. evangelho de The Cristo gospel of é um Christ, evangelho que apresenta it is the gospel that Cristo shows que morreu, the Christ that mas que died, ressuscitou but that e está à resurrected direita de on Deus. the third day. O salmista disse assim: The psalmist said, quando alguém procura por socorro, when someone seeks for help, quando alguém procura por autoajuda, when someone seeks o help, salmista Davi disse assim: the psalmist David o said, meu socorro my help vem do Senhor, comes from que God, fez os céus who e a made the terra. heavens and the earth. Não deixará vacilar o teu pé. Do not make yourself Aquele que te trip. guarda, The one that protects porque you, aquele que te because guarda, the one that protects ele you não dorme, does not slumber. ele não cochila. He does not sleep. E o meu socorro My help vem do Senhor, comes from the que Lord. fez os céus e a That made terra. the É um heavens. dever da A igreja duty for the church pregar sobre o sangue, to preach about the blood, pregar sobre o to preach arrependimento, about repentance, pregar sobre a to cruz preach about the e cross, pregar sobre o juízo. to preach about judgment. Pregadores que estão diante de mim, Preachers that are before me, evangelistas que estão diante de evangelists mim, that are before me, homens e mulheres, men and women. quando vocês forem lá When fora, you go out, não tenha medo, do not be afraid. não tenha Do vergonha, not be embarrassed. seja na escola, Go in school seja no high school, or in high school, seja na faculdade, in college, ou seja no or trabalho, at your job. seja para quem for, Be pregue sobre whoever. o sangue, Preach about the pregue o blood. arrependimento, Preach about redemption. aponte para a Point cruz to the e cross. mostre o juízo, Point to porque judgment. então haverá Because there will be salvação.
atenção, a cruz não é o fim, The cross is not the end. mas a cruz é o início The cross is the beginning da vida com Cristo. of a life with Christ. A cruz The cross não é o fim, is not the end. mas a cruz The cross é o início is the beginning da vida com Cristo. of a life with Christ. A cruz não é apenas o cross is not símbolo do lugar da morte, Only a symbol of death, mas a cruz também tem o símbolo but it's a symbol da porta de entrada para a vida of the eterna. doorway to eternal life. Tudo começou ali na Everything cruz. started on that O cross. perdão começou na Forgiveness cruz. started. A restauração começou na cruz. Restoration started on O the cross. propósito começou The na purpose cruz. started on that A cross. glória divina começou na cruz. Por isso o inferno tem raiva. That's why hell is Ele angry. tenta apagar It tries to a erase mensagem da the cruz. message of the Mas cross. Deus nos trouxe But aqui God has brought us here para lembrar para você to remind you que a cruz tem a mensagem do the perdão, cross has a message of da forgiveness, restauração, of do restoration, propósito of purpose, e da glória de and Deus. glory of God. Hoje, Today, não é amanhã, not tomorrow, mas é but hoje. tonight, Jesus te chama Jesus calls you. para voltar para a cruz. Return to the cross. Você olhou para a cruz If you look to the cross, e virou o rosto. you turned around. Você teve pavor. You saw the cross. Você teve vergonha. Had embarrassment. Você sentiu nojo. Far and Você disgusted. sentiu nojo de ver aquilo tudo. Disgusted to see all of this. Mas Jesus está dizendo: But Jesus is saying, volte para a return to cruz. the cross. Carregue a cruz. Carry your cross. Pregue a cruz. Preach the cross. Viva a sombra da Live in the cruz. shadow of the E cross. ame a cruz. Love the cross. E a pergunta para nós hoje é: The question today is, você está disposto? are you willing? Quantos estão dispostos How many are willing a seguir a to Jesus, follow Jesus, mesmo que custe tudo? even if it costs everything? Mesmo que tudo custe para você, Even if it costs you everything? mesmo que não sobre nada para Even if você. there's nothing left over?